Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será de Lavras para o Brasil, Tiago Queiroz Pedroso, engenheiro agrônomo e gerente comercial Brasil da DVA. E o tema da nossa entrevista será as lições do mercado de fertilizantes em 2021. Tiago, que prazer ter você aqui, cara. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar meu convite. Olá a todos os ouvintes, olá, bom dia, Divino. Eu que agradeço pelo convite aí de falar no Agro e Prosa. Para mim é uma satisfação imensa poder contribuir, trazer algum assunto de interesse aí aos produtores rurais. Pois é, e você vai falar de um assunto, cara, que realmente deu muito o que falar no ano de 2021, que foi o mercado de fertilizantes. E eu gostaria de já começar essa nossa prosa tentando entender o seguinte, Tiago, quais foram os principais aprendizados adquiridos pelos produtores rurais no ano de 2021? O ano de 2021, nós tivemos diversos fatores que contribuíram com um aprendizado muito grande para nós, assim como todo ano tem, né? E aí tem até o provérbio chinês que diz que o símbolo da crise é o mesmo da oportunidade. E de novo a gente tem diante de uma crise que foi provocada pela pandemia em toda a cadeia, afetou todos os segmentos de negócio, o agronegócio talvez é o que pôde se sobressair e até para nós, no nosso resultado brasileiro, equilibrou a balança comercial. Então, foi muito positivo. Neste contexto do Brasil começar a ter uma expressão ainda mais importante a nível global de fornecimento de alimentos, a consequência foi que o produtor pôde fazer mais investimento nas suas culturas, né, em qualquer uma delas que eles tenham cultivo, aumentar sua rentabilidade. E o grande mercado, que de novo apresentou um crescimento, talvez um dos maiores da história apurado, foi o fertilizantes especiais, né? Então é um mercado que tem crescido bastante anualmente, pelo crescimento do investimento proporcionado. Bom, nós vamos falar já desse crescimento, mas muitos agricultores tiveram sérios problemas com a falta ou a demora da entrega dos produtos durante a safra 2021-22. Qual foi o impacto disso no setor, Tiago? Você tem toda a razão nisso, e realmente não só nos insumos, mas até outras matérias-primas que faziam parte do fornecimento do insumo, e até um dado interessante, isso que mostra a relevância que o Brasil tem, porque ele, em relação a adubos convencionais, é o quarto maior importador de adubos globalmente, e a gente tem 85% de dependência de volumes externos, ou seja, nós precisamos de importação. Isso é fato no Brasil, para a gente produzir. E aí, com a falta desse insumo, o produtor se viu obrigado a utilizar as reservas que ele tinha no solo, por exemplo, do NPK, né, reduzir a adubação, ou buscar alternativas que promovessem o desenvolvimento da cultura e atingissem os retornos dele com ferramentas e tecnologias alternativas, substitutas. Esse foi o grande desafio e aprendizado aí nesse ano também, né? Nesse finalzinho, principalmente. Quais foram essas alternativas e esses substitutos que o produtor teve que encontrar nesse momento de dificuldade? E quando a gente pensa em fontes, por exemplo, que é totalmente dependente para um desenvolvimento de uma cultura, e aí para atingir os máximos de rentabilidade da expressão genética, vamos pegar, por exemplo, o caso agora mais fresco na memória, que é a questão dos fertilizantes, potássio, por exemplo, as fontes que estão restritas, e aí a gente tem uma demora na entrega de produto, então ele teve que lançar mão de ferramentas alternativas, adubos orgânicos, organomineral, produtos que têm uma melhor eficiência para o desenvolvimento e o benefício que era proporcionado naquele produto específico. Eu quero dizer, o potássio é um elemento essencial para qualquer planta e cultivo, né? Como a gente aprende aí na era da agronomia, como estudante. Isso. E na falta desse elemento, ou na presença de menor quantidade que é exigida pela cultura, você tem que tornar esse elemento
o pouco que você tem para ele ser mais eficiente na absorção da planta, na sua ativação, porque ele é responsável da planta. Então você começa a procurar produtos que têm uma tecnologia envolvida com ele. E como fornecer esse pouco potássio que a gente tem disponível como elemento para que ele seja potencializado nas suas rotas metabólicas diversas que ele vai ter como função dentro da planta. Né? Perfeito. Você citou anteriormente aí fertilizantes especiais. O que são esses fertilizantes especiais? Este é o conceito dos fertilizantes especiais, que a Bissolo trouxe com muita relevância, tentando trazer um regulamento na categoria e tentar apoiar essas indústrias produtoras. O grande propósito é que você tenha um efeito de estimulação para a planta, e a gente chama de bioestimulante, associado com um elemento nutricional. Então, esse efeito de ativação da planta, um efeito de estimulação para ela, associado com um elemento que é essencial, né, como nós citamos como exemplo aqui o potássio, poderia ser um outro elemento qualquer, você torna a planta mais eficiente no uso daquele nutriente. E a planta fica mais bem preparada para responder essas condições aí ambientais. E aí que, de novo, vai de encontro com o grande desafio que a gente tem, né? Cada ano é um ano diferente em relação às condições climáticas, ataque de praga, cada vez nós temos uma nova surpresa, praga que era uma praga secundária passa a ser uma praga muito importante no cultivo, devido a algumas mudanças de manejo, e aí a gente tem que mudar e nos adaptar rapidamente para responder a isso na agricultura, dar uma resposta assertiva para que a planta possa expressar seu potencial genético. E o uso dessas ferramentas de fertilizantes especiais contribui exatamente para isso, porque ela não é realmente um único modo de ação. Ela vai ativar a planta em outras atividades fisiológicas e a planta vai responder da mesma forma, tornando mais eficiente o trabalho que ela precisa fazer nessa usina a céu aberto aí, que ela é cultivada. Com todos esses problemas que o produtor teve em relação a fertilizantes, a esses problemas que eu até citei, demora na entrega ou até mesmo a falta da entrega, como é que ficou esse mercado dos fertilizantes especiais? Ele cresceu? O mercado de fertilizantes especiais, ele cresceu, no último dado que a gente tem aí da própria Bissolo, né, cresceu 41,8% e foi representado pelo ano de 2020. Então, foi o maior crescimento apurado desde quando a Bissolo começou a monitorar o mercado, então demonstrando realmente que é um mercado que vem ganhando espaço dentro do agricultor, dentro do planejamento de insumos e de custo de produção, e uma relevância muito grande na contribuição de altas produtividades, de altos rendimentos. Tá? Então, a expectativa nossa não é diferente em 2021, que era um número esperado de 24%, e aí esse número ainda não está oficial, mas a expectativa é que realmente, se não foi um segundo ano de maior crescimento desde então, deve estar próximo disso. O mercado cresceu bastante. Vamos começar, Tiago, falando o que é essa empresa que você representa, a DVA. Divino, então, a DVA, nesse contexto aí do agronegócio, que está pujante realmente, ela renasce ao mercado brasileiro em 2021. Por que renasce? Né? A DVA já esteve em outro momento, em 2003, no mercado brasileiro, atuando aqui principalmente com defensivos agrícolas, e aí houve uma aquisição de uma grande empresa do mercado, no seu negócio, ela fica fora e renasce em 2021 com um propósito diferenciado. Originalmente a DVA é de onde? A DVA é uma empresa alemã. Alemã. E ela foi adquirida, ela foi adquirida por quem? Ela foi adquirida pela UPL. As operações brasileiras da DVA foram adquiridas pela UPL. Certo. Então houve essa fusão das atividades, dos negócios. E agora em 2021, ela renasce ao mercado brasileiro, por isso que eu estou dizendo que renasce, é o segundo momento dela de voltar ao mercado, que realmente é um mercado pujante, um mercado expressivo globalmente, não temos como falar de agricultura e não falar de Brasil, né? E ela volta a esse mercado, e aí com um diferencial, com formulações próprias de fertilizantes especiais e atuando fortemente na linha de biocontrole também, base de extratos botânicos e micro-organismos.
E o grande diferencial da companhia, e principalmente sentido nesse último ano de pandemia, dessa mudança de fornecimento de insumos, é que nós temos presença global e os nossos escritórios, nós estamos presentes nos principais fornecedores de ativos e de matérias-primas fora. Então, como eu disse para você lá atrás, com uma analogia do mercado de adubos NPK, né, que a gente é totalmente dependente de importações, não é diferente do mercado de crop protection, defensivos, matérias-primas para fertilizantes especiais que também tem composição com parte de adubos convencionais. E essa dependência é necessária a gente ter um contato direto e prioritário com esses fornecedores, para garantir que nosso mercado seja abastecido. Entendeu? Correto. Quanto é difícil que você levantou alguns pontos e o produtor fez o compromisso, fez o compromisso de compra e a indústria não conseguir fornecer este insumo para ele. Como é que ele vai conseguir conduzir sua lavoura? Ele vai ter que se adaptar, nós falamos. Mas essa garantia, dessa aliança, dessa parceria, ela é muito importante. E por isso que a gente preza muito de ter esses escritórios e um acesso prioritário e preferencial nesses ativos. Então a gente volta com essas soluções ao mercado brasileiro desde 2021, fertilizantes especiais e biocontrole, e estamos preparando o terreno também para voltar no mercado de defensivo e de retorno ao mercado brasileiro para trazer soluções dos principais insumos para os agricultores. Que legal, cara. Muito bacana mesmo. A pandemia foi um gargalo, foi um pepino que ninguém esperava, 2 anos aí de questões que o mundo jamais imaginou que iria passar por elas, né? Mas de alguma maneira, você acredita que a pandemia reforçou a imagem do Brasil de grande protagonista mundial do agronegócio, Thiago? Olha, essa pergunta sua e essa observação ela é excelente. A gente vê em dados e provisões de números aí na mídia nossa, né? Que diz o seguinte, que em 2050 a população vai crescer, como a gente já tem essas previsões, chegando a 9 bilhões de pessoas e praticamente 20% da população será alimentada pelo Brasil. Então esse protagonismo já é visto em reuniões globais que têm acontecido com os grandes líderes políticos de cada um dos países. E não só isso, números também reforçam as nossas exportações brasileiras nesses últimos momentos, aproveitando o momento do câmbio, já que essas cotações, essas commodities agrícolas são feitas em dólar, nos proporcionam altos rendimentos, né? Altos recursos. O PIB brasileiro, proporcionado pela agricultura, nos favoreceu demais na balança comercial. Isso é fato. Então, essa expressão começa a ganhar uma referência, um renome, uma visibilidade muito grande. E é fundamental todas as associações, as cooperativas, diversas categorias da nossa classe, se forçarem que o Brasil é um país agrícola. Me lembro muito bem de que, quando eu saí da faculdade, ou próximo desse período, era degenerativo pensar que você ia trabalhar na roça, né? Quantos aí já tiveram ou têm essa mesma percepção? Vai trabalhar na roça porque você não deu certo. Hoje é muito diferente, eu acho que a história que nós estamos vivendo no momento. Trabalhar na roça, no sentido degenerativo que alguns usam, né? Pejorativo, não é bem isso. É uma empresa só aberta. Quanto vale hoje um hectare de terra? Quanto é produzir um hectare e você correr um risco de uma atividade, mas que gera rentabilidade? E o protagonismo que a gente pode ser de realmente ter e ser responsável pela alimentação global. Mudou a percepção de que mudar na roça, trabalhar na roça é ruim. Muito hoje, pelo contrário. Aliado a esse contexto, a gente percebe que grandes líderes de multinacionais hoje são brasileiros. E que demonstram que o brasileiro realmente, além do capital humano, tem essa vocação agrícola e que a gente precisa se apropriar dessa imagem internacionalmente e dizer: o pessoal está passando fome ou temos dificuldade de alimentar a população global, deixa a bola com a gente que a gente vai dar um jeito. Porque além desse contexto, a gente consegue produzir com muita responsabilidade, né? E isso é importante a gente destacar. O produtor rural, além de ser um cara que corre sérios riscos e produz bem, ele ainda produz com sustentabilidade, e no conceito literal da palavra, né? Preservando o meio ambiente, usando de forma racional defensiva agrícola e usando tecnologia que nos permite produzir muito por área.
Não é verdade? Eu vou trazer um questionamento aqui, Tiago, que eu tenho feito ele várias vezes. E você colocou muito bem, durante muitas décadas, o agronegócio ele foi divulgado, digamos assim, de uma forma muito pejorativa. Ou era aquela história de se não estudou, você vai para a roça, ou então onde se planta uma lavoura ou onde se cria gado, o meio ambiente ali fica degradado, né? Então criou essa ambiguidade entre agronegócio e meio ambiente. Você acha que o povo brasileiro precisa se apropriar mais dessa imagem boa do agronegócio, de um país agrícola que é capaz de alimentar o mundo, e precisamos tirar o melhor proveito dela? Olha, eu não tenho dúvida disso. E eu acho que outros países já perceberam isso, porque é natural, se você fosse um francês e tivesse uma reunião global, você ia tentar de alguma forma tirar a competitividade da agricultura brasileira, dizendo que a gente não preserva a Amazônia, por exemplo. Uhum. E é diferente de quando você prova que nós produzimos 7% da nossa área territorial brasileira, e sem mexer em áreas de pastagem, que pode ser degradada, que dá mais do que essa área agricultável. Isso. Então, assim, os números mostram, e não são nossos, são da NASA, são da ONU, são da FAO, são de diversas instituições que são independentes ao mercado brasileiro, não são tendenciosas. Então, na visão deles, nós estamos ganhando essa visibilidade. Outro fato que reforça a presença de grandes fundos de investimento, né, que estão consolidando o setor de acesso ao mercado brasileiro, né, com essa mudança rápida que está acontecendo, seja em grandes fundos ou grandes conglomerados, fusões de empresas, realmente para fortalecer o acesso ao mercado brasileiro e ter acesso ao produto final, que é a commodity, tratando de forma geral, né, o produto final do agricultor. Empresas chinesas, nós tivemos um movimento praticamente há 10 anos atrás de virem a tentar adquirir terras, né, para produzir, e a gente já começa a perceber um comentário muito forte que o mercado africano, ou a África, já está sendo percebido como possíveis terras agricultáveis. Isso. Realmente para poder sair um pouco dessa visão de dependência que vai se tornar um mercado brasileiro para alimentar a população mundial. Então, eu acho que só um brasileiro percebeu isso ainda de forma muito tímida. E a gente precisa, assim, voltando à sua pergunta, nos apropriar dessa imagem. Não há problema nenhum dizer que nós somos responsáveis pela alimentação de grande parte da população e de forma responsável. E que a gente pode fazer isso ainda mais. Só que eles também têm que entender que existe um valor a ser pago por essa responsabilidade que eles no passado não tiveram. E eu acho que essa construção passa para associações dos agricultores, né, essa aliança estratégica, a presença de corporativas e de órgãos públicos diversos que podem fortalecer a nossa classe. E todos da cadeia vão ganhar. Eu acho que esse é o grande visão, de ganha-ganha, de ganhar e de fortalecer e de reforçar um país brasileiro, não é? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Tiago, os custos de produção. Esses são a grande preocupação hoje dos produtores rurais. Vocês aí da DVA têm uma visão de quando é que essa escalada de preços dos insumos deixará de acontecer? Divine, essa é uma pergunta aí de R$1 milhão, né? Eu diria que de $1 milhão, viu? Pode ser também. Porque a gente tinha uma visão, ou no final do ano, que a pandemia estava, após a aceleração da vacinação, iria terminar. Aí apareceu mais um complicador chamado Omicron, que deu uma dor de barriga novamente ao mercado. Então, a gente realmente não consegue visualizar o final desse período. E aí, juntando com esse contexto, nós ainda temos um ano de eleição, que realmente afeta diretamente, né, a agricultura, por causa dos impasses políticos, independente de quem seja o presidente do próximo mandato. Então, realmente é uma pergunta complicada de responder, a gente não vê ainda um cenário claro da redução,
Mas eu acho que o mais importante para a gente evitar, tentar mudar alguma coisa que está fora do nosso raio de ação, o conceito de quando esses insumos vão recuperar, a melhor forma é a gente rever e replanejar, e rever principalmente o planejamento e a parceria. E esse é o grande aprendizado aí deste ano e desse conceito de começar uma safra prevista com aumento de custo de insumo, na qual a gente tem dúvida da liquidez do produto lá na ponta, ou seja, a rentabilidade vai ser exprimida. O que é importante? Quem são seus parceiros hoje que te ajudaram, que te apoiaram, que cumpriram o compromisso da entrega do produto quando você precisava? Quais são aqueles produtos testados ou que têm embasamento de tecnologia que trazem resultado à sua atividade? O que eu quero dizer? Paga o investimento e ainda sobra o dinheiro, deixa a rentabilidade na mesa. Realmente é um pensamento empresarial. Você tem que rever essas alianças estratégicas porque, no final, você precisa também de grande parte dos insumos para tocar a sua atividade. Então, é importante, independente do contexto, né, do aumento, se vai reduzir em tal período, e fazer uma previsão, rever essas parcerias e fazer uma aliança estratégica. E é diferente o pensamento quando você vê alguns parceiros que querem participar no lucro, né? Eu até comentei isso no artigo, e a gente tem uma visão oposta a isso, de que quando no mercado está bom, você subir o preço como oportunismo, aumentar a sua margem, é legal e todo mundo quer isso. Mas nem sempre é o que a cadeia vai permitir e que é um apoio que você tem que dar como parceiro para alavancar o negócio do agricultor. O que eu quero dizer com isso? Agora nós acabamos de passar de um momento na região do estado de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, sofreram com alta chuva. Região sul do país, o contrário. O período de estiagem é muito grande, que afetou inclusive Paraguai e norte da Argentina. E como é que a gente pode participar do agricultor, não só no ganho dele, mas participar também do risco que existe da atividade? E aí a gente trouxe numa proposta da cadeia, do projeto, do programa nosso DVA, de um seguro aliado a este fornecimento dos insumos. A gente entende que os nossos insumos aplicados da forma correta, como a gente orienta com a nossa equipe técnica, vai agregar no incremento de produtividade e rentabilidade do agricultor. Mas caso ele sofra com uma condição que está fora do raio de ação dele, como uma seca extrema, através de uma empresa que está nos apoiando com a Magitec, faz o monitoramento de municípios da questão da capacidade do solo de retenção de água, ou quando aquele solo está sem água para deixar disponível o desenvolvimento da cultura e está prejudicando e perdendo produtividade, nós vamos acionar o seguro. Isso tem algumas escalas, ele pode chegar ao nível de a gente participar do risco dele da operação e ter um seguro atrelado a isso. Então a nossa visão é diferente de que parceiro do agricultor, ser um parceiro do seu negócio, ser um cúmplice do risco da sua atividade. Se ele produzir bem, é claro, ele vai ter uma rentabilidade com a nossa linha, mas se ele produzir mal, é claro que nós vamos dividir essa responsabilidade junto. Eu acho que este propósito para o ano, independente do aumento, escalada de insumos, é uma visão importante. Rever as parcerias, né? Bacana, cara. Eu acho que essa é a mensagem que você deixa aí de lição. A grande lição que fica do ano de 2021 é essa. E é bem interessante que foi isso que o Enio Fernandes recentemente falou aqui no programa, né? Bem no início do ano, eu acho que a primeira entrevista desse ano, eu estava com o Enio Fernandes e ele falava exatamente disso. Temos que rever quem são nossos verdadeiros parceiros. Tiago, que show, cara, que show, que bate-papo fantástico, te agradeço imensamente por trazer tanto conhecimento, tanto aprendizado também para o produtor rural. Muito obrigado, viu? Na verdade, eu que agradeço, para mim é um prazer enorme estar falando contigo, com o seu público, espero que possa ter contribuído, estou sempre à disposição e sou o primeiro a estar no campo de batalha para defender os produtores rurais e levantar essa bandeira de um país protagonista que o Brasil já é e pode ser ainda reforçado, meu amigo. É um prazer falar contigo, eu acho que o seu trabalho também tem muito a ver com promoção desse nosso meio e a gente tem que valorizar e reconhecer essas pessoas que contribuem para o mercado agro.
Foge de mim não. Quero te ver mais vezes aqui em 2022. Grande abraço. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.